Oi pessoal, eu sou o Lourenço do canal Terapia com Plantas. Essa é minha avó linda, maravilhosa Maria do canal Terapia com Plantas. E hoje nós viemos fazer o vídeo dessa linda planta para vocês. Um caládio. Um caládio. Olá pessoal, sou Maria do canal Terapia com Plantas. Primeiramente eu queria agradecer os inscritos, dizer que eu estou muito feliz que o canal está crescendo, tá? Muito feliz mesmo, de coração. Agradecer o pessoal do meu grupo do WhatsApp, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook. E os meus alunos da consultoria, tá? Alunos, muito obrigado. Mandar um beijão carinhoso também pro pessoal do meu grupo do WhatsApp. Pessoal, muitíssimo obrigado, um beijo carinhoso a todos, muitíssimo obrigado. Bora lá pro vídeo, pessoal. O vídeo de hoje eu queria estar mostrando para vocês essa belezura aqui. Esse aqui é o caládio ensorró, tá? As de copas, tá? Olha que chique, as de copas. As características desse caládio, pessoal. Primeiramente eu vou falar sobre os nomes comuns dele, tá? Tinhorão, em algumas regiões ele é conhecido como tinhorão, outras coração de Jesus. Em várias regiões ele tem um nome popular, tá? Então quando você adquirir uma espécie dessa e ela vier com um nome diferente, você pesquisa direitinho e vê essas características, confere com as copas, e aí você confere com o nome popular que tem na sua cidade, tá? Pessoal, as características desse caládio, ele é um rosa bem forte, tá? À medida que a folha vai ficando mais madura, esse rosa aqui, ele vai ficando um rosa mais pink, um rosa mais forte. Quando a folha é mais nova, ele é um rosa, um tom mais claro. Depois ela vai escurecendo. À medida que a folha vai amadurecendo, ela vai escurecendo. E na borda aqui, vem esse verde aqui, ó, um verde bem escuro e umas leves pintinhas rosa contornado com branco. As pintas são rosa e o contorno das rosas são branco, tá? E aí depois que eu falar sobre o cultivo dele, como que cultiva ele para você ter sucesso com o seu caládio, eu vou estar trazendo a câmera aqui mostrando as características dele de perto, porque ele é lindo e maravilhoso, tá? Para colecionador, ele é uma maravilha. Ele é uma espécie de regiões tropicais, tá? Ele é uma planta que não suporta geada. E é uma planta, ele em estudos que eu fiz, ele é considerado uma planta anual. Todos os caládios são uma planta, desculpa pessoal, considerado uma planta perene, tá? Mas na minha opinião, eles são considerados uma planta anual. Por quê? Porque no inverno essas plantas entram em dormência, precisam de um certo descanso, tá? Aí elas ficam embaixo da terra, o bulbo, e aquele bulbo ali você tem que levar ele para o local coberto. Porque se ele ficar no local que ele pega muita umidade, ele vai apodrecer, tá? Então o que faz? Quando ele entra em dormência, ele seca todas as folhas. Você vem, remove as folhas que já estão secas. Não precisa de esperar entrar em total inverno. Quando você vê que aproximou o inverno, no outono, no outono, os meus eu removo as folhas deles e coloco o vaso dentro do meu terraço, embaixo do tanque, e deixo lá. Aí no início da primavera, final do inverno, eles já começam a brotar lá embaixo do tanque. Eu vou lá e retiro e coloco para fora para pegar o sol da manhã, tá? É uma planta que ela não necessita de tanto sol, tá? Ela é uma planta que você pode deixar, proporcionando para ela uma claridade solar num período de umas 3 horas, que esse sol seja da manhã, da tarde, se você morar no estado muito quente, pode ser umas 2 horas, e você já tem resultado com sua planta e umas folhas maravilhosas. Ele é um caládio que ele tem uma folha grande, ele não é um caládio que tem uma folha de porte pequena, é uma folha grande. E se você quiser sucesso com esse caládio, e cultivando ele dentro de casa, você tem que aproximar ele o máximo de uma janela onde que ele pega os raios solares. Não adianta você só proporcionar uma claridade solar para essa planta que não tenha contato direto com as folhas, porque senão o que vai acontecer? Ele vai crescer umas folhas grandes, aqui atrás vai crescer umas folhas menores e ele vai ficar lotado de folha pequena aqui com uma ou duas folhas grandes por cima, tá? Então você tem que levar ele para um local onde que ele pega sol, uma claridade solar direto em cima dele. À medida que ele for porque quando você proporciona uma claridade solar para a planta, ela tende a inclinar para o lado onde tem a claridade solar. Por isso que eu falo para vocês que a planta precisa de sol. Ela inclina para onde tem a claridade solar. Aí acontece isso aqui, ó.
a parte de trás fica mais rala e a da frente mais cheia. Você vai girando o vaso para todas as folhas pegar essa claridade e não vir folha com deficiência de tamanho, não ficar umas folhinhas pequenas, para ele ficar todo com folha grande, porque esse caládio é um caládio de porte grande, ele não é um caládio de porte pequeno. Então, se o seu caládio, Ice Horse, estiver dando folha pequena, é porque ele está com deficiência de sol, não é deficiência de adubo, é deficiência de claridade, tá? Aí a adubação para ele, pessoal, a adubação para ele os meus aqui eu faço uma adubação orgânica, tá? Alguns eu faço com os caládios mais comum, eu faço com nitrogênio mesmo. Muitas pessoas não gostam de usar o nitrogênio caládio. Eu uso nos meus no replantio. Mas esse aqui, como ele é um caládio um pouco mais delicado, você pode estar fazendo a adubação dele com um adubo orgânico ou que você já tem costume. Aqui eu uso muito o pó de osso, tá? Eu cavo aqui em volta do vaso um suco e venho e coloco uma colher ou 2 colheres de sopa, dependendo do tamanho do vaso, de adubo, o pó de osso, tá? Então, pessoal, agora vamos falar sobre a rega dessa planta, tá? A rega dessa planta, ela tem que ser moderada, tá? É uma planta que não suporta encharcamento, aliás, planta nenhuma suporta encharcamento, tá? Ela não suporta encharcamento, porque se ela tiver encharcamento na raiz, ela vai apodrecer os bulbos e você vai perder ela, tá? Então essa rega tem que ser moderada. Para não haver encharcamento, para não ter dúvida de que a quantidade que você tem que regar, porque eu não tenho como eu passar para você uma quantidade de rega, porque eu não sei o estado que você mora. Às vezes vai precisar de mais rega, às vezes vai precisar de menos rega. Se você morar no estado com solo, com um clima muito quente, essa planta vai precisar de mais rega, tá? Então eu te aconselho a fazer o dreno no fundo do vaso, você coloca o pedrisco ou o isopor, o que você tiver aí na sua casa que servir como dreno, você coloca um tecido qualquer que você tiver, ou a manta de bidim, coloca o substrato por cima e vem e acomoda os bulbos dele. Pessoal, quando você adquirir um bulbo de um caládio, tá? Esse daqui eu adquiri, ele veio pra mim de longe, tá? Ele já tem 1 ano que ele tá comigo, eu adquiri, ele veio de longe. Você faz o replantio dessa planta num vaso pequeno, você não pega o caládio e já planta ele direto num vaso grande, gigante assim, porque você vai perder os seus bulbos. Você pega ele, coloca no vaso pequeno, num pote, aquele pote 11, quando ele nascer as primeiras folhinhas, você transplanta para uma cuia menor, uma cuia maior, depois à medida que ele for desenvolvendo, você vai aumentando o tamanho desse vaso. Ele aqui, ele tá num vaso, isso aqui é um cachepô, isso aqui, ele não está nesse vaso, ele tá no cachepô que está aqui, o vaso está aqui dentro, só que é um vaso muito feio, eu não tive coragem de mostrar. Na verdade não é um vaso, é um pote. Aí o que acontece? É um galãozinho de tinta. Então o que acontece? Ele tá plantado aqui porque essas plantas elas adoram ferrugem. Então o que você faz? Se você plantar ele numa lata, o meu tá plantado numa lata, tá? Então você planta ele numa lata, ele vai desenvolver muito mais rápido do que você plantar ele no vaso de plástico. Os meus aqui eu planto em lata, quando eles desenvolvem bastante eu passo para o vaso de plástico, tá? Então se você quiser ter sucesso, pode plantar sim em lata, porque você vai ter um sucesso com ele gigante, que você vai ficar assim, apaixonado. Então, o que acontece? À medida que ele for crescendo, que ele for desenvolvendo, você vai aumentando o tamanho desse vaso. Mas não me coloque ele em vaso gigantão, porque não tem necessidade, porque os bulbos, eles são bulbos pequenos. Então, esses bulbos você tem que remover eles todo ano. Se você morar no estado que é muito frio, então você tem que remover esse bulbo, ou que chove muito, você tem que remover esse bulbo, guardar eles para poder fazer o replantio. Aqui não, aqui eu deixo eles na terra mesmo, tá? Onde eles estão plantados, só pego o vaso e levo o vaso para um local coberto. Tiro do local onde pega chuva, levo o vaso e deixo eles na terra. Nessa própria terra eles vão rebrotar. Aí, se você tiver de fazer o replantio, você vai remover dessa terra e fazer o replantio dessa terra, remover o torrão, mas é muito difícil remover o torrão de caládio. Quando você tenta remover o torrão, ele desfaz na sua mão. Então, você vai pegar os bulbos e transferir para outro vaso, tá? A propagação dele é a divisão dessas touceiras dele aqui, ó, pra vocês olharem aqui, ó, é que ele já tá com, aqui, ó, 3 mudas aqui, esse vaso tá com 3 mudas, tá? Tem uma aqui, ó, uma aqui, outra aqui e outra aqui. Tá? Ele tá comigo já tem 1 ano. Então, se você pode dividir essas touceiras dele
Ou você pode dividir os bulbos, assim que ele entrar em dormência, você pegar os bulbos, tirar os bulbos e fazer o replantio em potes pequenos e depois ir aumentando, tá? A claridade, eu já falei que ele precisa de um sol direto em cima dele, tá? Não tem essa questão de criar planta, de colocar calado em sombra, porque eu vi estudos falando que ele pode ser cultivado em sombra. Se você colocar ele em sombra, ele vai estiolar, vai ficar com uma ou duas folhas só e vai ficar muito propício a desencadear a cochonilha na parte aqui de trás da folha e no caule dele aqui e na raiz, e você vai perder o seu calado. Então, o que você precisa para poder estar combatendo essas pragas é a claridade necessária que essa planta precisa. Então, é a claridade solar, tá? O caulezinho dele aqui, ele tem umas pintas, tá? É uma das características dele, umas pintas marrom, tá? A propagação dele eu já falei, a dormência também já falei, o local de cultivo, você pode cultivar ele em jardineiras, pode cultivar ele em jardins, desde que esse jardim não seja um jardim, se você morar no estado muito quente, não seja um jardim que pega uma incidência de sol muito grande em cima, porque se ele pegar essa incidência de sol, ele vai haver queima nas bordas da folha, e ele não vai ficar com aparência muito bonita, tá? Uma planta queimada, ela não fica com aparência muito bonita, tá? Aqui, ó. E os meus aqui, eles estavam todos no sol pleno, tá? Porque os meus caládios eu coloquei no sol pleno, que eram 6 horas de sol que eles pegavam por dia, de 10 o sol nascia e ia até o sol se pôr. Então dá mais de 10 horas de sol por dia. O que acontece? Eles começaram a ter queima, porque aqui o calor foi intenso agora, no início do ano, no final do ano passado, né? O calor aqui foi intenso. E o que fez? Eles começaram a queimar. Então eu diminuí essa quantidade de sol. Então eu não posso falar para você que o seu caládio aí na sua cidade, ele tem uma quantidade solar que ele necessita de pegar. Por quê? Porque quem vai fazer o teste é você, com a sua planta. Você vai pegar ela, levar para o sol. Se você vê que a planta não está desenvolvendo, você levar ela e diminuir nesse sol gradativamente, mas não deixar ele total na sombra, porque ele não vai suportar. Você vai perder o seu caládio. Tá? Então o que acontece? As brotações novas que vão nascendo, elas já nascem lotadas de cochonilha, a folha enrola e não abre. E quando ela abre toda deformada. Então esse aqui eu vou chegar à câmera e vou mostrar para vocês, a brotação deles estão bem, todas saudáveis. Aqui ó, as folhas novas que estão vindo estão todas saudáveis, sem doença nenhuma. Tá? Por quê? Porque ele está pegando a quantidade de sol que ele necessita. E aí a quantidade de umidade que ele necessita no substrato dele. Então, pra praga, eu geralmente quando as minhas plantas da praga eu elimino as folhas, tá? Mas se você tiver com calado e tiver com praga, você coloca um pouco de detergente em um borrifador de 1 litro, uma colher de detergente, uma colher de sopa de detergente e borrifa nele, tá? Mas não deixa ele pegar sol nesse período. Você vai borrifar quando o sol se pôr ou à noite você vai lá borrifa, que vai te ajudar na eliminação dessa praga que estará no seu caládio. Porém, se você der o cultivo correto para essa planta, você não vai ter trabalho com praga com ela, tá? Nem com ela, nem com planta nenhuma. E o cultivo correto é o quê? A rega correta, com o substrato correto, com a claridade correta. O que faz a planta desenvolver as pragas são o cultivo incorreto, são a falta de claridade. A falta de claridade é o item mais comum de uma planta desenvolver uma praga, tá? Então a pessoa acha, eu vou cultivar dentro de um apartamento. Pode, você não vai ter o sucesso com a planta, você não vai ter o desenvolvimento dele total, como se ele tivesse com a claridade necessária, que são essas horas de sol que ele precisa, tá? Olha aí, ó, tá? Os caládios, eles são as plantas tóxicas, tá? Então, se você tiver animal em casa, se você tiver criança, deixe essa planta bem longe deles, porque se ingerir isso daqui, ela pode levar até a morte, tá? É uma planta muito perigosa, dependendo da quantidade ingerida, tá? Ela é muito tóxica mesmo. No manuseio dela, se você for uma pessoa alérgica, mesmo que você não for, coloque luva, porque a seiva que solta das folhas, essa seiva tem uma toxina muito, muito forte e ela pode te causar alergia, tá? Então, o que acontece? Agora eu vou estar trazendo aqui a câmera, mostrando para vocês a característica dessa planta maravilhosa, tá? E bora lá para vocês verem características, se apaixonar com essa maravilha aqui, nosso Ice Rose. Olha aí, pessoal, olha as características. Ele é maravilhoso. É um dos caládios, assim, que eu sou apaixonada, tá? Olha aí, ó. As manchas rosas com as bordinhas brancas, tá? Olha lá, ó. E ele tem uns respingados de rosa também, tá?
E à medida que que as folhas vão ficando mais velhas, quando mais madura, elas vão ficando um rosa pink mais forte, tá? Aqui ele está com essas folhas todo um rosa mais claro, porque eu fiz a poda dele agora recentemente, retirei todas as folhas velhas que estavam, que eu fiz o vídeo anterior para vocês, aquelas folhas foram todas retiradas, isso aí tudo é folha nova. Aqui, ó, as folhas novas que estão vindo, olha. Olha aí. E a adubação dele, pessoal, vocês podem fazer a adubação dele só no replantio, não precisa ficar tacando adubo na planta de vocês não. Eu faço a adubação dos meus aqui só na época do replantio, quando eu faço o replantio, mas se você achar que tem necessidade de estar fazendo essa adubação mais vezes, você pode fazer mais vezes, tá? Mas cautela na adubação para você não exagerar e não matar sua planta, tá? Dependendo do adubo que você usar, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa o like aí, mas aí eu vou voltar ali no vídeo pro Lorenzo estar despedindo de vocês aqui. Então, pessoal, um beijo, um abraço. Deixa o like, se inscreva no canal, clique no sininho de notificações que a gente vai estar todo ao dispor para falar com vocês. Para ajudar. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Beijo, abraço, tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.